Oi, terceiro. Hoje a gente começa a nossa próxima aula de gramática, distorções de leitura. Isso daqui, na verdade, é um treino a respeito de algumas pegadinhas, algumas dicas na hora de fazer os exercícios, principalmente os testes, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou ler aqui o que tem na teoria e eu vou explicando para vocês, tá? Então veja bem. Número 1, ó. Questões de interpretação de textos e sociedade. Uma das razões de exames de língua darem tamanha importância a questões de interpretação de texto é que eles são um meio pelo qual são construídos e divulgados os sentidos em sociedade. Apreender esses sentidos sem alterá-los é fundamental para o convívio social em última instância. Então, assim, a gente tem que interpretar, né, o que as pessoas falam, o que as pessoas escrevem, para não ter o problema do que a gente chama em inglês de misunderstanding, né? Então, assim, não tem muito uma tradução para misunderstanding, mas seria alguma coisa do tipo mal entendido, né? Alguma coisa assim, mas o misunderstanding, ele é mais forte do que o mal entendido, tá? Então, é para não causar isso na hora que a gente fala com as pessoas. Nem na hora que a gente fala com as pessoas, lendo o que as pessoas estão escrevendo ou escutando o que as pessoas estão falando, e nem quando nós redigimos um texto para as pessoas, né? Vira e mexe, a gente tem um problema de misunderstanding nas próprias mensagens de WhatsApp, por exemplo, tá? Questões de múltipla escolha, as distorções. Em questões de múltipla escolha, do Enem e dos vestibulares, as alternativas incorretas são elaboradas com base em alguns desvios de interpretação, os chamados distratores, ou seja, aquilo que permite fazer um distrato, uma anulação, uma rescisão. Então, não é distrator de distrair, é distrator de cancelar alguma coisa. Então, vocês têm que ficar muito atentos a alguma coisa, alguma palavrinha que anule aquela ideia daquela questão, tá? Isso é um distrator. Bom, quais são os principais desvios de interpretação? Então, vamos lá. A gente tem vários, tá? Vários desvios. E aqui a apostila elenca alguns. Então, vamos ver. O primeiro é a ilusão de facilidade. O leitor presume que sua impressão superficial a respeito do conteúdo do texto seja suficiente para angariar todo o seu conteúdo. Gente, aquele tal negócio, eu domino esse assunto, então eu sei o que está escrito no texto. Desculpa, mas você não sabe. Então, toma cuidado com o que você vai responder. Melhor ler o texto. Leitura por ressonância. O que é isso? O desvio acontece porque o leitor dá atenção apenas àquilo que, do texto, corresponde ao que está em seu mapa mental, quer dizer, aquilo que você já conhece, em seu repertório, o que lhe dá a impressão de compartilhamento. Então, quer dizer, isso aqui eu sei. Será que sabe mesmo? Será que é sobre isso que estão tratando essa questão? Gente, esse negócio aqui da leitura por ressonância está acontecendo demais na hora que vocês, alunos, pesquisam uma determinada questão na internet. O texto é o mesmo, o enunciado é parecido, então a resposta é essa. Cuidado, cuidado, não é bem assim. Dedução não implicada. O leitor tira conclusões que não são compatíveis com a progressão do sentido do texto. Elabora inferências que não se sustentam. Então, assim, eu vou ler o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, eu vou ler o primeiro e último parágrafo, eu já sei o que acontece. Não sabe. Você deduziu, mas você não tem certeza. Cuidado. Concluir o geral do particular. Isso aqui é muito comum. Fazer generalizações indevidas, que comprometem a veracidade daquilo que é específico. Então, cuidado. Sabe aquela história? Sei lá, todo político é corrupto, né? Ou português é chato, né? Vocês sabem que eu sou redondinha, né? Ai, que bonitinha. Né? Então, e por aí. E vai, tá bom? Restringir demasiadamente. Isso é um outro problema. Nem sempre a particularização rende sentidos coerentes, porque os casos específicos podem ter lógica interna que não valem para explicar noções mais abrangentes. Então, cuidado quando vai recortando o tema para não deixar nada de fora, tá? Então, assim, às vezes tem uma coisa muito, muito, muito restrita e você acha que é aquilo. Cuidado, você precisa saber do sentido completo do texto,
tá? Estabelecer relação diferente da original. Quando se apresentam como de causa uma relação que era de oposição. Quando o leitor enxerga como temporal uma noção que, na verdade, era hipotética, por exemplo. Então, assim, o que é isso, gente? Você lê o texto sem atenção. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A conjunção mas. A conjunção mas, ela é adversativa. Então, ela me dá um sentido contrário. E a conjunção e é uma conjunção aditiva. Ela dá um sentido de adicionar informações referentes à primeira informação ou à informação anterior. Só que o e pode ser usado no lugar do mas. E o mas pode ser usado no lugar do e. Então, precisa ficar muito atento a isso. Eu posso dizer, por exemplo, João estudou, mas foi mal na prova. Né? Porque o normal de você estudar é você ir bem na prova. E esse mas está me dando uma ideia de contrariedade. Lembra? As orações coordenadas adversativas, sindéticas adversativas. Aí eu posso fazer essa mesma frase usando e. João estudou muito e foi mal na prova. Então, esse e não vai me dar uma ideia de adicionar, de adição. Vai me dar uma ideia de adversativa, de contrariedade. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Desprezar o conteúdo de uma palavra ou expressão. Aqui vocês caem. Aqui vocês caem porque falta conhecimento do léxico, conhecimento da língua portuguesa, da significação das palavras. Então, vejam. Há termos cujo sentido é gerado apenas num dado contexto. Fora dele, mantém outro sentido mais corrente, tá? Então, por exemplo, se determinada palavra está sendo usada naquele texto, vocês já conhecem aquela palavra. Então, assim, isso aqui eu já sei. Aí vocês acham que é o mesmo sentido, mas na verdade, naquele contexto, ela tá bem diferente, tá? Então, assim, isso acontece muito na tradução também, gente, porque às vezes a pessoa sabe que a tradução daquela palavra é X e acha que vai ser X em qualquer contexto, não é bem assim, tá bom? E por fim, sobrepor partes que não se relacionam. Uma das estratégias mais comuns para a distorção é o embaralhamento de informações, todas verdadeiras, mas dispostas de um modo a produzir inverdades. Por exemplo, aqui pode-se citar, por exemplo, a ordem das palavras na frase, tá? Então, por exemplo, se eu disser assim, os soldados salvaram os animais. Os soldados é o sujeito da oração, animais é o objeto. Tá? Então, tem o pleno sentido. Agora, se eu disser os animais salvaram os soldados, eu consigo o mesmo sentido, só que os soldados, que era sujeito, virou objeto. Os animais, que era objeto, virou sujeito. Então, assim, é uma verdade? Pode ser uma verdade. Só que não é a verdade que está no texto. Então, tudo isso vocês têm que tomar muito cuidado, tá bom? Então, essas aulas, gente, são basicamente para interpretação de texto. Eu dividi os exercícios, tá? Vou dividir em 3 aulas. Então, assim, para não ficar muita coisa numa aula, tá? Então, assim, precisa ler com muita atenção esses exercícios, tá? Fazê-los com muita atenção, tá bom? Até a próxima, bom trabalho para vocês, um beijo.